Bom, pessoal, vamos começar a fazer os nossos cadastros, né? Através dessa área agora, desse vídeo, nesse momento, nós vamos começar a fazer o nosso cadastro. Entendendo o nosso painel, o primeiro cadastro, o cadastro mais importante, o primeiro, o início de tudo, começa através da categoria. Tá? A categoria, ela que vai determinar a divisão do seu site, como que o seu site vai ser cadastrado, quais se, por exemplo, um site de calçado, quais os tipos de calçado que ele vai ter, se for um site de joia, quais os tipos de joia. Então, seria praticamente a divisão. A gente olhando aí no front-end do site, né? Se a gente olhar no front-end do site, seria praticamente isso, né? Celular, telefonia, joias, bijuterias, roupas, acessórios. E assim, é como que vai ser departamentalizado o seu site, ou seja, quais os departamentos que o seu site vai ter. Tá? Muita gente talvez não leve em consideração uma forma assim, séria ao cadastro de categoria, mas o cadastro de categoria, de certa forma, é a porta de entrada do seu e-commerce. Ele é importante que essa informação seja muito bem feita, muito bem cadastrada. Nós temos dois meios de fazer esse acesso, tá? Através de, aqui dentro do menu categorias, ou eu também posso clicar já no dashboard, ó, categorias. Vão levar tudo para o mesmo local. Então, se nós repararmos aqui, nós temos a nossa lista de cadastro de categorias. Vamos fazer um cadastro de uma categoria e entender como é feito esse processo, ok? Então, cadastrar uma categoria é muito simples, tá? Basta que eu clique aqui em adicionar categoria, certo? Então, eu adiciono a categoria de forma correta, bem prática, tá? Então, vamos começar só para a gente ter uma noção de como fazer esse processo, certo? Então, categoria, né? Gente, o nome da categoria, ele vai refletir, conforme o nome que você for colocar, eu vou criar uma categoria aqui com o nome, vou colocar um calçado, calçado, certo? Calçado. Se vocês repararem, conforme eu vou digitando o nome da categoria, logo abaixo, a URL amigável, ela vai criando a URL amigável para essa categoria, ou seja, já é um link específico para ela. Se vocês repararem, conforme você for digitando, calçado em couro, por exemplo, em couro, ele cria já o URL amigável, já tirando os acentos, as cedilhas, todos os pontos e espaços, e já vai fazendo toda essa informação, conforme você vai digitando, certo? Então, o nome da categoria é o nome que vai estar aparecendo ali, certo? Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Descrição da categoria. É interessante hoje fazer uma descrição de uma categoria, não fazer com que a sua categoria chegue de uma forma seca dentro de um site, né? É sempre interessante que, se você vai falar sobre calçado, por exemplo, que você faça uma pequena descrição, tá? O calçado em couro, um dos melhores calçados em couro são fabricados pela minha empresa, isso. Assim, fazer uma descrição pequena, básica, para que quando a pessoa clicar na categoria, ele tenha mais semântica, mais orgânico, porque o motor de busca valoriza isso. Então, colocar uma descrição principal e uma descrição secundária para a sua categoria é importante. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar algum site como um exemplo, que tem uma descrição, tá? Então, vamos pegar um cliente nosso aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, pegar um exemplo, certo? Então, tá vendo? Eu cliquei aqui em aliança, tá vendo? Aqui você encontra alianças de casamento, noivado, tá? Então, sim, é fazer uma informação de forma que essa informação seja mais precisa, gente. Ela não, assim, na hora que eu clicar na categoria, não entre já diretamente numa categoria específica sem ter uma informação. Isso é muito legal. Então, não só legal, é importante, tá? É importante hoje para que você tenha isso. Então, os melhores calçados produzidos em couro legítimo, tá? Uma observação é que essa informação que você esteja colocando aqui, ela seja específica da categoria que você está cadastrando. Então, se você está falando de calçado nessa categoria, então descreva calçado. Uma dica, lá vai uma dica primorosa aí, tá?
negritem as palavras-chave que vocês estão colocando relacionada à categoria. Isso dá maior relevância também. Então, uma descrição principal, uma descrição secundária são importantíssimas hoje dentro da categoria. Ainda falando na categoria, nós temos a área de SEO, tá? Essa área de SEO também ela é bem importante. Praticamente ela é o coração da informação que vai nessa categoria. Tá? É ela que determina hoje a informação que vai para o motor de busca. Levando em consideração, SEO significa Search Engine Optimization, ou seja, otimização para o motor de busca. Indexar categoria ao motor de busca é importante. Então, a gente já deixa habilitado aqui. Então, qual seria o título da minha categoria? Né? Calçados em couro legítimo. Eu tô aprimorando a minha categoria, estou colocando uma informação mais precisa aqui. Tá? Se vocês repararem também, tudo quanto é coisa, quando é nome, texto, se vocês repararem, eu sempre começo com a letra maiúscula, ó, tá? Somente as preposições são em minúsculo. Então, tudo, ó. Então, voltando para o seu, calçados em couro legítimo, isso também dá uma relevância muito grande. Uma dica, tá? Levando em consideração que essa informação vai para o motor de busca, vamos fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa aqui só para vocês verem. Vou acessar aqui o motor de busca e vou clicar aqui, calçados, certo? Se vocês repararem, vem uma série de informações, tá? Vem várias pesquisas. Então, nós temos aí, você vê algumas lojas, só vem o endereço, tudo, mas esse textinho preto que vocês estão vendo aqui, essa informação preta que vem, então nós temos o título da informação que veio, a URL que veio e veio um textinho preto, tá? Esse textinho preto que vem, é ele que determina a meta description, tá? Ou seja, a meta descrição que vai para o motor de busca. Tá, então, olha para vocês que interessante, ó. Compre calçados femininos, adapte frete, graço. Tá? Esse tipo de informação é o que você tem que colocar aqui. Então, uma dica, eu vou colocar aqui uma informação, é colocar todas as solicitações que são referentes ao seu e-commerce. Então, a palavra compre hoje é importante. Olha, compre calçado em couro legítimo na e-commerce. No caso, o e-commerce é a loja em questão que eu estou falando, né? Mas seria a loja de vocês aqui, né? Tá? Descrever um pequeno formato de como é feito o sistema de pagamento dentro da sua empresa é legal. Então, por exemplo, ó, compre calçado em couro legítimo na e-commerce, tudo em até 18 vezes nos cartões. Entrega rápida e segura. Gente, esse tipo de informação é a descrição, é a meta description que você precisa colocar para montar no seu motor de busca. Se você reparar, se eu fosse cadastrar sobre roupa, vestuário, então eu poderia usar esse texto aqui e simplesmente vir substituindo a informação aqui, ó, compre vestuário, compre calça, compre. Então, eu poderia estar substituindo isso, essas informações, colocando a minha informação aqui. Mas, se vocês repararem também, outra coisa interessante, tudo que eu escrevi, sempre eu começo com a letra maiúscula. Olha, somente as preposições que vêm em minúsculo. Isso também dá um índice de aprovação para o motor de busca, fazer com que sua página chegue em primeiro, ele vai te dando as pontuações melhores, ok? Então, olha, título da página, que é importante, esse título quando você está dentro de uma página, tá vendo aqui, ó, eu acabei de clicar aqui em celulares e telefonia, tá vendo esse título que está aqui, ó, essa informação que está aqui em cima, isso é importante. Então, a parte de SEO é a alma do negócio. E a palavra-chave, as palavras-chave são as palavras que você tem. Por exemplo, eu estou falando de calçado, especificamente, né? Calçado, falando, eu vou ter sapatênis, vou ter sapato, sandália, assim vai. Então, assim, o tamanho dessa informação não é importante. Nossa, qual o tanto de palavras-chave seria interessante? O importante é que todas as palavras-chave e a informação que você coloque aqui seja precisa, seja específica da categoria que você está falando. No caso de uma meta description, não adianta colocar uma meta description muito grande também, levando em consideração que o Google tem um limite de informação. Se vocês repararem aqui, ó,
Essa foi uma descrição que ela excedeu o tamanho necessário. Então, o Google põe 3 pontinhos em tudo que exceda o tamanho de informação. Então, seja uma informação breve, mas é importante que ela tenha, que ela exista, ok? Ainda dentro de categorias, nós temos aqui os dados. Através desses dados, eu determino qual que é a regra que a categoria vai ter visual e estrutural dentro do e-commerce, certo? Então vamos lá, só para a gente entender. Categoria principal. Gente, se ela é uma categoria principal, ou seja, a categoria pai, a primeira, não precisa mudar em nada aqui não. Se a categoria é uma subcategoria, um exemplo, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Dentro de celulares eu tenho LG Prime, Smartphone Alcatel, Isso aqui são subcategorias. Isso aqui é a categoria pai, tá? Então, Rodrigo, como eu vou fazer o cadastro da minha subcategoria? Subcategoria é a mesma coisa que categoria. O que determina se ela vai ser uma subcategoria é essa instrução aqui, que você vai falar quem que é o pai dela, certo? Então, suponhamos que eu esteja cadastrando uma subcategoria e que vai ser parte de roupas e acessórios. Então, eu posso vir aqui e selecionar roupas e acessórios como pai dessa categoria, ok? Então, ou ela ser a categoria principal, que é a primeira categoria. E assim, consequentemente, tá? Quem que é o pai? Tudo bem? Bom, status, se ela está habilitada ou não. Então, se você deixar sua categoria desabilitada, provavelmente ela não vai aparecer visualmente no seu site, ok? Perfeito? Menu e cabeçalhos. Tá? Através dessa instrução, eu consigo fazer uma série de informações visuais no meu site. Então, mostrar a imagem do menu principal. Se é uma categoria principal, permite que a subcategoria dessa categoria exiba a imagem de um outro produto escolhido. Esse produto deve ser escolhido na categoria, no cadastro da subcategoria. Então, para a gente entender, se essa categoria minha aqui ela for a principal, essa informação aqui ela não vai ter função. Mas se ela é uma subcategoria, eu posso fazer com que, quando eu clicar aqui, em vez de vir a informação, eu posso estar mostrando um produto no lugar da categoria. Tá? Qualquer dúvida sobre esse assunto, também procure a nossa equipe. A Iroba está sempre disponível aqui para poder auxiliar os nossos clientes na questão visual, tendo em vista que a qualidade visual dos nossos e-commerce é diferenciada de tudo que vocês encontram hoje no mercado. Ok? Então, nós estaremos disponíveis para estar explicando esse processo. Produto de destaque. Tá? Então, é aqui que você vai escolher qual é o produto que você quer que faça parte lá da categoria. Então, você pode digitar, eu quero que seja uma blusa, ou quero que seja um calçado, né? Então, calçado, calça. Então, você pode escolher o produto para isso. Lembrando que essa informação ela é específica de uma subcategoria. Se for uma categoria, então assim, visualmente também depende. Então, de repente, visualmente não é interessante você colocar uma imagem numa subcategoria, de repente não fica legal. Tudo, então, depende muito do visual que vai ser escolhido no seu site. Tá? Nós temos alguns clientes que, em vez de colocar o nome, tá? Ou o nome aqui em cima, tá? Eles costumam colocar um ícone, tá? Um ícone para representar a categoria. Você pode fazer isso também. Então, de repente, eu quero colocar um sapatinho, em vez de escrever calçado, quero colocar um sapatinho. Também tudo depende de como vai ser elaborado o seu visual. Então, mas você pode colocar aqui. Colocar uma imagem dentro de um sistema nosso é bem simples. Basta que você clique, tá? Aqui ele já especifica qual o tamanho, a altura, tudo isso, e clicar em editar, ele vai abrir o nosso gerenciador de imagem. Através desse gerenciador de imagem, você pode subir uma imagem do seu computador para lá para dentro, ela já vai vir aparecer aqui dentro, certo? O ideal é que sempre que vai colocar uma imagem, gente, crie-se uma pasta, crie um diretório, para que você tenha tudo organizado, todas as suas pastas fiquem organizadas, tá? Dentro do seu gerenciador de imagem. E é só clicar sobre a imagem vem aparecer aqui, ó, certo? Bom, ainda tem mais alguns campos aqui. Exibir no menu superior. Você pode, porque de repente você tem uma categoria que você não queira que apareça aqui. Que você não queira que essa categoria apareça dentro dessa área administrativa, tá? Então, você pode desabilitar ou habilitar ela para que ela apareça ou não ali dentro. Exibir no menu informativo também é o seguinte.
Mostrar na barra do menu superior apenas quando o menu informativo estiver ativado. A opção estiver ativada. Existem algumas informações que a gente chama de informações institucionais da empresa. Por exemplo, tipo como comprar, política de entrega, por exemplo, como comprar, política de entrega, política de privacidade, tudo. Então, esse tipo de informação vocês podem estar colocando aqui também. Então, você pode ativar para que isso acesse, para que isso esteja na primeira página aqui. Eu sei que às vezes parece um pouco confuso, mas qualquer dúvida sobre como colocar o seu menu informativo, que são todas as áreas institucionais que estão aqui em cima, que vai ter um vídeo específico falando sobre essa área. Mas se ficar alguma dúvida, só entrar em contato com a gente esclarece essa dúvida para vocês. Mas, de certa forma, é simples. É eu ter categorias e informações institucionais da empresa aqui dentro. Tá? Então, eu posso habilitar o menu informativo aqui também. Mas, qualquer dúvida nesse ponto, é só entrar em contato. Retirar o link da categoria. Para que serve esse link aqui? De repente, eu tenho uma categoria que, quando eu clicar em cima, eu não quero que ela linke, que ela tenha um link específico. Porque eu quero que somente as subcategorias tenham os links, os acessos. Você pode desabilitar o link da categoria que você está informando em questão lá, aqui, ok? Número de colunas, tá? O que é o número de colunas? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna só, mas suponhamos que, de repente, essa informação é muito extensa. Então, de repente, você tem uma gama muito grande aqui dentro e você não quer que fique tudo numa coluna só. Você quer que quebre essa informação seja quebrada. Então, esteja duas colunas, de forma que fique mais visível para o seu cliente. Então, através desse número de colunas, que você consegue determinar isso. Isso é determinado só na categoria PAI, certo? É a categoria PAI que determina quantas colunas vai ter de subcategorias lá dentro, tá bom? Ordem. A priori, tá? Todas as categorias já são ordenadas por ordem alfabética. Se você não queira que ela seja ordenada por ordem alfabética, ou que é uma ordem específica, por exemplo, ordem 1, 2, 3, só você vir aqui e colocar um número. Por exemplo, se você quer que ela apareça em primeiro, põe 1. Se você quer que ela apareça em segundo, 2, 3 e assim por diante. Então, é o número de vezes, é a ordem que você quer que elas apareçam aqui, tá? Sem respeitar a ordem alfabética, que já vem pré-cadastrada. Página. Ainda nós temos aqui um banner, tá? Hoje também é interessante. Lembra que quando eu falei aqui no SEO, né? Eu expliquei que a meta descrição, perdão, no SEO não. Aqui, ó, na descrição principal, eu expliquei como colocar uma descrição do produto, tudo, uma informação mais precisa, tudo legal. Isso é importante. Mas também, gente, um banner apresentando a categoria, falando da categoria específica é legal, né? Então, se você está falando de uma categoria, é interessante que você tenha ali um banner, uma imagem de apresentação da categoria específica, tá? Digamos assim, ó, uma imagem específica aqui para falar sobre um produto específico. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui de um site, tá? Tá vendo? Olha para vocês verem que legal. Então nós temos aqui, ó, um banner representando a categoria, certo? E aí nós temos a descrição. Lembra da descrição que eu falei, né? Lá que fica lá na primeira informação, ó, a mulher sempre sentiu necessidade de usar adornos. O primeiro era feito com osso de dentes. Então é uma descrição que fala assim, nossa, mas tem alguma coisa a ver com acessórios? Tem. É uma informação relacionada a acessórios e eu já tenho um banner. E os banners podem ser determinados. Apesar de aqui, nesse local aqui, está mostrando qual o tamanho do banner, mas existe uma área específica em configurações que eu determino qual o tamanho do banner que eu quero que vá para essa área. Tá? A gente já pré-determina esse, mas conforme o visual do seu site, a gente pode organizar isso. Gente, colocar a imagem é muito simples. É só clicar em cima da imagem, clicar em editar e você sobe o banner que você quer feito aqui, tá? O ideal é que o banner, tá? Toda imagem seja, se você estiver trabalhando com Photoshop, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje, tá? Que isso seja exportado para o web, tá? Ou seja, para que ele venha com um tamanho específico, com a qualidade própria de internet. A internet, quanto mais leve a imagem estiver, melhor.
mais rápido a sua página vai processar. Apesar da nossa empresa desenvolver um sistema de cacheamento específico para isso. Mas quanto melhor, mais desempenho, quanto mais leve a sua imagem tiver, mais desempenho o seu site vai ter, ok? Menos recurso ele vai utilizar. Bom, exibir na coluna esquerda, é isso aqui, ó, existem os sites, olha para vocês verem, eu estou dentro de uma categoria, isso aqui é a primeira página, eu vou clicar uma categoria. Se vocês repararem aqui no lado esquerdo, nós temos um menu esquerdo, né, que é onde ficam os filtros específicos do site. Tá? Então, você pode exibir as categorias no menu esquerdo. Então, aqui, ó, eu habilitei essa categoria, então provavelmente ela vai aparecer no menu esquerdo, certo? Categoria promocional. Tá? Se você habilitar essa categoria e falar que ela é promocional, toda vez que você colocar um produto em promoção, automaticamente ele já vai para essa categoria. Ele já é linkado para essa categoria de forma única, rápida, sozinho. Tá? Sem que você tenha que ir lá no produto e falar, olha, ele faz parte dessa categoria. Não. Se você falar que essa categoria, vamos supor que eu venho aqui digitar categoria promocional e vim aqui, for sim, e essa categoria aparecer, quando eu clicar nela, qualquer produto já que esteja na promoção vai aparecer dentro dessa categoria. Ok? Exibir título do nome da categoria. Tá? O título, você pode ou não exibir o título do nome da categoria. Tá? Essa opção, por exemplo, para o pessoal que às vezes vai usar um ícone para apresentar a categoria, alguma coisa assim, e quer que junto com o ícone apareça também o nome da categoria. Então, sempre é bom deixar habilitado isso aqui. Tá? Exibir breadcrumbs, esse nome, na verdade, é uma tradução de fagulha de pão, né? Se a gente for fazer isso, que remete a João e Maria, né? Quando eles foram jogando os fagulhinhos de pão lá, porque é um caminho, né? Mas se a gente entender o que é isso, é o caminho que a sua categoria tem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou dentro da categoria e-commerce e rouba, dentro do celular e telefonia, e se eu estivesse dentro de uma subcategoria ainda, né? Olha lá, ó, ele vai criando para mim o que a gente chama de caminho, né? Qual é o caminho que essa categoria toda teve, entendeu? Certo? Então, isso é importante também ser feito, tá? Então, exibir tem gente que não gosta de colocar esse tipo de informação. Tá? Mas eu posso falar para vocês, isso dá uma relevância muito grande ao motor de busca. Tá? Exibir opções de ordenação e visualização. Exibir a opção de ordenar os produtos da categoria e também a quantidade de produtos a serem visualizados no topo da categoria. Tá? Quando isso fica habilitado, tá? Ele costuma colocar a informação, costuma vir o tipo, quantos produtos tem nessa categoria. Então, aqui logo na frente de um produto específico, quando ela vem habilitado, vem assim, por exemplo, LG Prime. Ele vai vir mostrando quantos produtos tem naquela categoria. Também é uma decisão visual que pode ser tomada. Ela implica no Google? Não, de certa forma não, mas se você tem muito pouco produto para cadastrar tudo, talvez não seja uma opção tão interessante de ser utilizada, tá? Agora, se você tem uma gama muito grande, tem um número muito grande por categoria, já é interessante. Então, gente, isso é o cadastro de categoria, que é muito importante dentro do nosso tema. Só clicar em salvar a categoria, a sua categoria já vai aparecer aqui para você, certo? Vai estar aqui bonitinha, habilitada, toda certinha, tá? E caso você queira cadastrar uma subcategoria, é só clicar em adicionar aqui a categoria mesmo e colocá-la como categoria filha lá, certo? E aqui eu posso estar habilitando as categorias. E é isso aí, pessoal. Vamos aí para os nossos próximos vídeos, tá? Os próximos vídeos agora eu vou estar explicando como fazer filtros, etiquetas, antes da gente fazer um cadastro de produto, tudo isso, tá bom? Beleza, pessoal, até o próximo vídeo.